Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje quarta-feira, vamos meditar o Evangelho de segundo Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho Jesus ele conta a parábola que compara o reino com um patrão que vai contratando empregados para a sua vinha. O patrão ele sai em diversas horas do dia, de madrugada, às 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e por último às 5 horas. O que isso significa? Qual é a mensagem por trás desta parábola? Ensina o seguinte, que o Senhor nos procura, como este dono da vinha no Evangelho de hoje, e procura-nos com insistência. Sai de madrugada a nossa procura, porque o amor tem pressa. O amor anseia encontrar a pessoa amada. E como o amor é insistente, o Senhor vem sempre, a cada momento, a cada ocasião, sempre à nossa procura, pelas 9, ao meio-dia, pelas 3 e até mesmo às 5 da tarde. Quando o sol já está se escondendo, o Senhor vem novamente. O patrão, sem dúvida alguma, é Deus. E as diversas horas também são os diversos momentos que Deus nos chama para Ele. Ou seja, a toda hora Ele está nos chamando. Vem para a minha vinha. Ainda mais nesses tempos onde ninguém mais chama ninguém para ir visitar a sua casa, Jesus nos chama para a sua vinha. Vem para a minha vinha. As diversas horas nas parábolas são também as diversas épocas da nossa vida que o Senhor nos chama para viver com Ele. A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, na velhice. Não importa a hora da vida, nunca é tarde demais, pois Jesus sempre nos chama a caminhar com Ele. Na parábola, o patrão, no final do dia, ele faz o acerto com todos, começando pelos últimos aos primeiros. E ele paga uma diária, ou seja, uma moeda de prata para todos. Aqui o patrão não avalia o tempo que ficaram trabalhando,
mas a intensidade com que trabalhavam para ele. E a moeda de prata significa a vida eterna. Deus nos chama em diversas horas da nossa vida. E se atendemos o seu chamado, Ele nos pagará muito bem. Diz a canção: vivemos e esperamos dias em que seremos para sempre. Pois bem, Deus nos paga com a eternidade. Deus nos paga com vida eterna. Ele nos paga bem e melhor, como ninguém. Deus nos dá a eternidade pelo serviço a Ele prestado, pois Ele é a onipotência do amor, e o amor nos dá a eternidade. Deus nos paga bem, Deus nos paga com a eternidade. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.